Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 3 até 10. Eu vou fazer a leitura e você acompanha aí na sua Bíblia, com atenção, com reverência, o texto que iremos ler. Palavra de Deus, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos de 3 até 10. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da constância, da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Meus irmãos, a igreja de Tessalônica recebeu essa carta, essa epístola do apóstolo Paulo, enquanto ele estava na cidade de Paulo havia passado por Tessalônica e anunciado ali entre aqueles irmãos o Evangelho durante algum período, como relata o livro de Atos no capítulo número 17. E essa já é então a segunda carta que Paulo escreve a estes irmãos. E observe que o verso de número 3, ele se reveste de um elogio especial a esta igreja, porque eles estavam continuando com a fé constante, uma fé inabalável, um amor que aumentava de uns para com os outros. E como vimos semanas passadas, essas são marcas da genuína igreja de Jesus, onde o amor cresce, onde a fé ela continua firme, onde há uma esperança na volta do Senhor Jesus. E estes irmãos de Tessalônica estavam então cumprindo o papel enquanto cristãos, sustentando a sua fé, mesmo em meio a dificuldades que enfrentavam. Como já é de conhecimento dos irmãos, hoje pensando no DIP e pensando na perseguição da igreja, enquanto preparava estudo para essa manhã e também para essa mensagem de hoje à noite, me fez lembrada uma situação que aconteceu nesta semana em nosso país. O Supremo Tribunal Federal, onde as leis de nosso país são resguardadas por esse grupo de magistrados, tomou uma decisão que, a princípio, nos parece que teremos uma espécie de perseguição religiosa em nosso país. Eles julgaram uma súmula de número 26, e por 8-3, nosso país está criminalizada a homofobia e a transfobia. O que isso quer dizer? De agora para adiante, nós não poderemos mais, como já não deveríamos fazer em tempo nenhum, fazer qualquer tipo de declaração ou qualquer tipo de preconceito para com aqueles que não têm a heteronormalidade, ou seja, não professam a fé e a prática da compreensão de que Deus criou homem e mulher para uma vida a dois e criou apenas dois sexos e dois gêneros. Agora nós não podemos mais, de modo algum, porque corremos o risco, além de termos problemas de ordem relacional, hoje nós podemos ser levados aos tribunais, porque agora qualquer tipo de preconceito contra estas pessoas será enquadrado no crime de racismo. Então, do mesmo jeito que ficou sem graça a gente poder chegar perto de alguém, como eu trato meu cunhado, eu chamo meu cunhado Robson de negão. E aí, negão? Agora,
essa expressão que nós usávamos com liberdade pode ser mais, há algum tempo, utilizada na rua de qualquer jeito, porque se alguém se sentir ofendido por esta razão, nós podemos ser enquadrados no crime de racismo. De igual modo, quando alguém fala, ei, seu branquelo, porque vale para um e vale para o outro também não seria possível. Então agora, usar algumas expressões pejorativas, ou não permitirmos que algumas pessoas tenham acesso à igreja por sua orientação sexual, está então criminalizada pelo Supremo Tribunal Federal, e nós podemos então incorrer em pena de 1 a 3 anos de reclusão, de prisão, podendo chegar a 5 anos, dependendo da gravidade. E aí alguém pode, assim, de modo desavisado, pensar o seguinte: seria isso o começo de uma perseguição religiosa no Brasil? Não. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal, no seu julgamento, garantiu a nossa liberdade religiosa de culto. Então, enquanto cristãos, nós poderemos continuar afirmando a heteronormatividade, afirmando que Deus criou 2 gêneros, homem e mulher, e que casamento e família é entre homem e mulher, e nos posicionarmos biblicamente, conforme o nosso dogma de fé e crença, de que essas são verdades que precisam ser ditas em todo o tempo, porém sem ofensa. Então, qualquer tipo de expressão ou de preconceito contra estas pessoas não deveria nunca ter sido alvo da igreja. Pelo contrário, nós devemos olhar para estas pessoas com amor, não com dó, com misericórdia e não com pena, e compreender que por alguma razão eles estão precisando receber a luz do Evangelho. Então você não precisa temer, caso em alguma situação você se encontre apertado pelas circunstâncias, de defender a sua fé mediante essas pessoas. Então aqui, além de uma pequena explicação sobre essa situação, quero lhes dizer então que isso não é uma perseguição religiosa. Por que razão precisamos pensar nisso? Meus irmãos, essas pessoas são alvo de violência todos os dias, e nós percebemos isso nos jornais. Nós percebemos isso no dia a dia, a discriminação que há contra eles. E nós não podemos, enquanto cristãos, embora não concordemos com as suas práticas, fechar os olhos para qualquer tipo de violência contra essas pessoas, contra os direitos humanos delas. Agora, daí colocá-las dentro da igreja e dizer assim, olha, não tem problema, você pode viver como você quiser, aqui nós aceitamos tudo. Não. Aqui há um dogma de fé, uma doutrina, uma palavra a ser obedecida e seguida, e ela nos diz que não é assim que funciona. Nós precisamos dedicar respeito e amor a essas pessoas, e faz parte desse sentimento humano, nós dizemos que elas estão erradas, ainda que elas não aceitem a nossa pregação, ainda que elas digam que nós estamos sendo preconceituosos. Ora, se nós estamos apenas defendendo a nossa fé, não há por que sermos taxados de preconceituosos. E de igual modo, então, nós podemos, pela mesma razão que eles podem nos processar por esse motivo, nós podemos, então, usar da mesma moeda para dizer assim, não é assim que funciona. Olha como é que é interessante essa questão. Também nessa semana, uma celebridade aí de nosso país, que afirmava-se evangélica, uma mulher que afirmava-se evangélica, ela disse que agora não frequentará mais igrejas, porque as igrejas estavam trazendo um peso muito grande para ela e para a sua namorada. Então, por essa razão, ela declarou não ser mais evangélica. E pensei comigo, é o que diz o Salmo, não é? Os pecadores não resistirão na congregação dos justos. É apenas o que diz o Salmo. Algumas pessoas não querem mudança de vida. Elas querem vir a Deus, mas não querem ter o coração e a vida transformados. E por essa razão elas acusam a própria igreja de não tratar-lhes com o devido respeito. Ora, se a igreja permitiu que estivesse ali presente, mesmo com sua prática contrária ao que as Escrituras dizem, como não atribuir respeito? Agora, o problema é que as pessoas querem continuar a vida de pecado como estavam, querem vir à igreja assim e não querem transformação. A igreja não pode aceitar tal comportamento. Então, que fique claro para nós que nós continuaremos defendendo a nossa fé. Há uma Associação Nacional de Juristas Evangélicos e eles levantaram uma tese nessa semana,
A tese é a seguinte, é muito triste para nós. O Supremo Tribunal Federal não deveria estar legislando, não deveria ter feito essa equiparação, porque deveria haver uma legislação própria para esse fim. E o que é que aconteceu? Como há uma sonolência por parte do Congresso Nacional em fazer uma lei que defenda os direitos destas pessoas e ao mesmo tempo garanta o direito da religião, o Supremo Tribunal Federal, por intervenção de algumas pessoas, precisou então manifestar-se assim. Isso é motivo de sua oração. Porque, meus irmãos, ainda que não seja num primeiro momento uma perseguição aos cristãos, mas isso pode tornar-se sim alvo de um problema para nós. Então, ore por isso, para que Deus nos dê esclarecimento, sabedoria para lidarmos com essas questões. Como você sabe, e já foi dito mais de uma vez hoje é o dia da igreja perseguida. E nós estamos então intercedendo e nos lembrando de nossos irmãos norte-coreanos. Meus irmãos, desde 2002, a Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar, ou o posto onde é mais difícil ser cristão. Eles já têm aí aproximadamente 27 milhões de habitantes na Coreia do Norte e apenas 300 mil, ou seja, menos de 2% da população, são cristãos. E observe que quando digo que são cristãos, nós estamos aqui englobando toda a parte de cristianismo. Não estamos apenas falando de presbiterianos, luteranos, evangélicos e protestantes. Nós estamos também incluindo aqui outras formas de cristianismo. Menos de 2% da população. E lá defender a sua fé pode custar a vida. É perigoso. E alguns irmãos nossos, como já fizemos hoje, precisam de nossa oração. É preciso que a igreja seja respeitada naquele lugar, o que de fato não é. Pelo contrário, aqueles que se afirmam cristãos vivem sob trabalhos forçados, são discriminados e pagam o preço de sua fé com a sua própria vida. Então, é necessário haver uma mudança naquele país. É necessário que esses cristãos que enfrentam grandes níveis de pressão e opressão extrema em todas as áreas da vida, combinados com alto grau de violência, sejam por Deus socorridos. E nós precisamos compreender que há diferença entre ser cristão na Coreia do Norte e ser cristão em Cachoeirinha do Itaúnas. Há uma grande diferença entre morar na Coreia do Norte e ser brasileiro. Não é possível expressar sua fé, não é possível dizer de sua preferência de culto, porque se assim o fizer, eles são alvo então de perseguição. Os cristãos, eles não são perseguidos agora, nesse ano de 2019, desde o ano de 2002, conforme temos dito aqui da Coreia do Norte. Pelo contrário, a perseguição aos cristãos é desde sempre. Se você se lembrar, os cristãos começaram a ser perseguidos, e aqui eu quero usar os judeus, aqueles que são os precursores do cristianismo, também como perseguidos, eles foram perseguidos no Egito. Os cristãos foram perseguidos pelo Império Persa, pelo Império Babilônico e pelo Império Romano. A perseguição não é algo novo, não é algo do nosso tempo, é algo desde sempre. Há uma forte tentativa de Satanás em nos silenciar, em nos perseguir, em nos fazer desistir da fé. A igreja no primeiro século também sofria perseguições. E penso que a perseguição da igreja, ela se dá em 3 esferas ou com um tripé de situações que faz com que essa perseguição, ela avance. A primeira delas parte quando a autoridade civil é quem interfere nessa questão, é quem oprime ao povo. Observe que quando falei do Egito, havia uma autoridade civil ali que resolveu então perseguir os cristãos. O livro do Êxodo nos conta que levantou-se um faraó que não conhecia José. E como ele temeu porque o povo começou a crescer, o povo que estava debaixo de seu governo começou a expandir-se, o povo de Israel, os filhos de Jacó. Ele pensou o seguinte: olhe, esse povo crescendo dessa forma, se vier um inimigo contra nós e esse povo se somar a eles, nós não poderemos resistir. Então vamos escravizá-los. E aí foi necessário, como diz Êxodo capítulo 3, que o povo clamasse a Deus e Deus os libertasse de modo tão poderoso como foi a destruição do Egito. De igual modo, no tempo
da igreja primitiva do primeiro século, especialmente nos capítulos 16 e 17 do livro de Atos, você perceberá que a perseguição estava muito presente na vida do apóstolo Paulo, de Timóteo e de Silas, que estão nesta viagem. A ponto deles terem saído de Filipos corridos depois de estarem presos por um tempo, como você lembra apenas daquela parte, da libertação do carcereiro, quando ele recebe Jesus, mas eles foram parar na prisão porque eles já haviam feito alguma coisa. E o que eles fizeram? Eles libertaram uma jovem. E aí, como libertaram essa jovem, foram perseguidos. Em Atos capítulo 17, quando eles estão em Tessalônica, eles também são perseguidos. E a expressão que Lucas escreve diz assim: esses que têm transtornado o mundo também chegaram. Eles são uma ameaça para o império, afinal eles dizem que Jesus é outro rei. Então, eles são dignos de perseguição porque eles não cumprem as ordens de César. E agora então, Jason e alguns irmãos que creram são arrastados diante das autoridades, são inquiridos e eles só são libertos mediante o pagamento de fiança. Então, o primeiro que se manifesta nesse aspecto, como tenho dito aqui de Atos 17, e como é o caso da Coreia do Norte, da China e outros países, é a autoridade civil que é responsável por infringir a perseguição. Um segundo viés também da perseguição está ligado aos ímpios. Como comecei a citar aqui o caso de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão andando ali na cidade de Filipos, e uma jovem adivinhadora aí após ele dizendo assim: olha, esses homens são pregadores de deuses, do Deus verdadeiro, eles pregam a verdade. E aquela menina insistia dia a dia em dizer isto a respeito dos apóstolos. Eles então, Paulo se vira para aquela mulher e diz assim: espírito imundo, sai! E como os seus donos se viram então, agora sem a sua fonte de lucro, já visto que aquela jovem era adivinhadora, eles então perseguem a Paulo e Silas e os colocam na prisão. Meus irmãos, o segundo viés da perseguição está ligado aos ímpios, que não temem a Deus, que não querem a redenção sociocultural. Afinal de contas, se tivermos mais pessoas aqui, os botecos estarão fechados. Alguns traficantes de drogas não querem que o evangelho avance, porque eles perderão seus clientes. Algumas pessoas más, como diz o capítulo 17, está lá, que se juntam aos judeus para perseguir os apóstolos. Homens maus que ajuntaram uma turba, fizeram uma confusão. Eles querem que o pecado continue, porque eles amam o pecado e sabem que se nós continuarmos dizendo a verdade, nós vamos, pelo poder de Jesus Cristo, arrebatar todos aqueles e trazê-los à presença de Deus. E aqueles homens, então, lá de Atos 16, disseram assim: olha, nós perdemos a nossa fonte de lucro. Isso é um absurdo. Estes homens precisam sofrer. Ah, meus irmãos, você já imaginou se nós víssemos acontecer com mais frequência o que aconteceu lá na cidade de Mantena? Tirarei uma foto essa semana e semana que vem me comprometo a postá-la aqui para os irmãos verem. Há um lugar lá na cidade de Mantena, um boteco, havia um boteco, louvado seja Deus, havia. E naquele lugar próximo a uma escadaria, entre as coisas que aconteciam ali, aconteceu um crime. Uma mulher foi morta lá. E hoje, ao invés de boteco, é que tem uma igreja. Quando a igreja avança, o inferno retrocede. E em alguns momentos, meus irmãos, nós sofreremos retaliação dos ímpios, porque eles não querem nos deixar em paz. Como disse dessa mulher, famosa aí no nosso país, que disse que a igreja a perseguiu. Não, a igreja não perseguiu. Ela não quis mudar de vida. Mas o que aparece na estampa é que a igreja é preconceituosa. Não. A igreja recebeu. A igreja anunciou a verdade. E quem não conseguiu ficar no meio da congregação dos justos foi a pecadora. Não mais pecadora do que eu. Não mais. Mas alguém que ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Por que tenho dito isso? Não mais pecadora do que eu. Porque nós temos a tendência a achar como santos, os perfeitos, e que essas pessoas não merecem salvação. Meus irmãos, o que seria de nós se não fosse a graça de Deus que nos assistisse? Nós seríamos tão pecadores, ou até mais do que estes, que ora nos perseguem. Em terceiro lugar,
Nós temos também uma perseguição, no caso dos apóstolos aqui, uma perseguição dos judaizantes, ou seja, daqueles que temiam que o judaísmo se enfraquecessem pela pregação do cristianismo. Há também uma perseguição da igreja dentro da própria igreja. Nós temos muitas vezes embates que não são apenas a verdade, mas são por defender as nossas placas denominacionais, e por essa razão não há unidade entre o povo de Deus. E tem horas que tem igreja perseguindo igreja. Meus irmãos, nós precisamos evitar de falar uns dos outros. Agora entenda que eu estou dizendo para não falar da igreja. Mas eu não disse nada sobre combater o erro. Observe que há uma diferença clara de falar da igreja e dizer assim, a igreja A, B ou C, ou qualquer que seja, não merece crédito. Mas é bem diferente de apontar o erro. E vou apontar um erro aqui. Hoje nós temos igrejas que se dizem igrejas do Senhor, que temem a Jesus e que não estão de acordo com as Escrituras, por exemplo, igrejas que têm princípios homossexuais. Não é falar da igreja, é dizer que o ensino está equivocado e errado. Agora, tem horas que nós ficamos muito apegados, se batiza com muita água ou pouca água, se ora de porta aberta ou porta fechada, se sauda com a paz do Senhor ou dá bom dia, se chama de irmão ou chama de dona, já viu isso? Os presbiterianos, normalmente saudam uns aos outros com bom dia, boa tarde, boa noite, Bom dia, tudo bem? Como... E eu tive uma certa dificuldade quando cheguei na igreja presbiteriana, porque chama as irmãs de dona, E aí tinha uma senhora que lecionava na escola dominical, Dona Isalda, e eu tinha vontade de chamar ela de irmã Isalda, mas chamava Dona Isalda, Então fica assim, Então, difícil, E tal. Aí outros só chamam de irmão, O irmão Anderson, O irmão fulano, mas não tem problema. Se um chama de irmão, outro chama de dona, não tem problema. Eu conheço um senhor, um jovem senhor, que ele ficava arrepiado quando alguém dizia paz do Senhor, ficava até arrepiado. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja convosco. Como é que você fala? E forte. A graça e a paz do Senhor seja com vocês. Amém. Lembro do irmão chamado Robson. Ele cantava e costumava testar os microfones para cantar, dizendo assim, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja convosco. E o que a gente fala? Amém. Não tem problema, irmão. Se sauda com um bom dia com a paz do Senhor, nós não vamos discutir se está certo ou se está errado. Não há problema, a Bíblia não diz que não pode. Outro dia alguém me perguntou, pastor, pode dar glória a Deus na igreja? Por que não? Alguém proibiu? Mas os presbiterianos são diferentes, irmãos? O presbiteriano, o culto está acontecendo, ele fica ali, prestando atenção, tal, sereno, tranquilo, Tem disso, Não está proibido. Alguém proibiu algum dia de dar glória a Deus no culto? Não. Mas já tem outros irmãos, e eu vou contar um caso interessante, Que eles exageram, Tem alguém que exagera. Eu tinha um amigo, Já há muito tempo não o vejo, não sei nem se ainda está aqui ou se já foi para o céu. Mas ele, um dia pregando, ele disse exatamente assim, se você não se arrepender dos pecados, você vai para o inferno. Glória a Deus. Se você não deixar a sua vida errada e não se voltar para Jesus, você não verá a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aí tem que falar como? Misericórdia. Não é assim? Vai para o inferno dar glória a Deus? Não pode, Então tem os exageros. Mas irmãos, se dá glória a Deus ou se não dá, se bate palma ou se não bate, naquilo que não é essencial, nós não precisamos discutir. Agora, quando alguém diz assim, Jesus não é Deus, aí, meus irmãos, é hora de pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e está errado. Se alguém diz que Jesus não é o Cristo e não é Deus, acabou a nossa conversa, agora nós vamos brigar mesmo, porque Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, e não tem conversa. Não tem acordo. Se quiser passar para o lado de cá, tudo bem. Nós passamos para lá e que não dá. Então, é preciso compreender que alguns não querem que essa seita do caminho, que era assim que eles chamavam os cristãos, os primeiros cristãos, que essa seita do caminho avance.
E aí havia perseguição. E aí me faz lembrar da palavra de Gamaliel em Atos capítulo 5, que disse assim: olhe, se esse movimento é de Deus, vocês não poderão impedir. Agora, se não for, como já aconteceu com uns 2 ou 3 aí, se não procede de Deus, logo, logo isso cessa. A questão é, nós temos liberdade em nosso país. O que você tem feito da liberdade que tem? E se porventura tivéssemos um governo no nosso país, como o governo da Coreia do Norte, e fôssemos todos nós impedidos de professar nossa fé, o que faríamos? Ou como nós vamos nos portar diante dessa situação do outro lado do mundo? É uma questão que você precisa parar e refletir. Porque não está muito longe de nós, isso pode acontecer conosco. Na Colômbia e no México, não tão longe de nós, não é do outro lado do mundo, já há perseguição. Pode ser que isso que vemos agora, com essa questão da homofobia que citei, se torne um problema para a igreja. E aí, como faremos? Então, diante disso, eu quero brevemente lhe dar 3 lições baseadas nesse texto, de como é que nós devemos proceder. Primeiro, o versículo 4 nos diz que a perseguição é motivo de louvor. Olha o que diz o verso 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Nós não vamos louvar por isso. Não é no sentido de adorar a Deus pela perseguição. Mas é motivo de nós citarmos esses irmãos como vitoriosos. Porque a despeito da perseguição, eles mantêm firme a sua fé. Esses irmãos de Tessalônica, Paulo diz que embora eles estivessem ali sofrendo perseguição, sofrendo a retaliação, eles mantinham firme a sua fé. E nada mais importante do que isso, de nós pensarmos que, diferente de nós, irmãos do outro lado do mundo, mesmo correndo o risco de morrer, eles continuam lendo a Bíblia, orando a Deus, cantando louvores ao Senhor e dizendo: Jesus é o Salvador do mundo. Nós precisamos nos alegrar com isso e perceber, meus irmãos, que Deus tem realizado uma grande obra tão longe de nós, salvado gente, tocado corações, como tocou o coração daquele pastor que está na China se preparando para voltar à Coreia do Norte para pregar o Evangelho. Então Paulo, por onde passava com Silas, dizia assim: ó, lá em Tessalônica, onde nós sofremos perseguição, tem um povo que se mantém firme. Ou como lemos na carta da igreja de Filadélfia: porém, tendo pouca força, não negaste o nome. É em meio a sofrimento, é em meio a perseguição, que nós percebemos o livramento que Deus dá. Se foi assim, irmãos, com o povo de Israel no Egito, se foi assim com a igreja primitiva, se tenha sido assim com os coreanos e com tantos outros em toda parte, nós precisamos dar a eles crédito. Nós precisamos contá-lo como os vitoriosos, como cantamos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que correm junto ao Senhor. Então a perseguição, ela é motivo de louvor, de lembrarmos desses irmãos com júbilo, com alegria, dizendo assim: Senhor, muito obrigado pela vida deles. Eles são um motivador para a minha fé. A fé deles era constante, como diz o verso 4. E embora tivessem perseguição e tribulação, eles estavam firmes. Que Deus nos dê essa bênção. Jesus. Em segundo lugar, o verso 5 nos diz que a perseguição é um sinal. Veja aí. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. O Senhor Jesus disse assim no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Outros já foram perseguidos. E este, segundo o apóstolo Paulo, é um sinal evidente que o juízo de Deus virá. Chegará o tempo em que nós perceberemos com clareza, com mais clareza, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. Afinal de contas, quando vier o juízo sobre um e sobre outro,
será diferente. Enquanto alguns estarão livres da ira eterna, outros estarão condenados por seus atos. Como disse hoje pela manhã, meus irmãos, algumas pessoas pagarão muito mais caro do que outras, porque elas estão, além de desobedecendo a Deus, infringindo sofrimento aos seus servos. Imagine o que aconteceu com Paulo. Ele perseguia a igreja e converteu-se. A tal ponto de que o povo da própria igreja disse assim: ele está como louco, ele está fingindo para então nos pegar de surpresa e nos perseguir. Vamos matá-lo. Paulo teve que fugir para não ser preso, para não ser torturado, para não ser morto. Mais de uma vez, inclusive. Irmãos, a perseguição é um sinal que Deus agirá em favor dos seus servos, como diz aí o texto. É um sinal evidente do reto juízo de Deus. Aqueles que passam pela perseguição, aqueles que sofrem a retaliação e permanecem firmes, se tornam dignos do reino de Deus. Se tornam bem-aventurados, como Jesus falou. E cá para nós, aquilo que falam conosco é tão pouco. As injúrias que falam contra nós, lá vai o santinho, lá vai o crente. Não, isso é tão pouco, perto do sofrimento que outros já passaram. Mas lembre, a perseguição e o sofrimento são um sinal claro do juízo de Deus. E por fim, os versos 6 e 7 nos dizem então que a perseguição é passageira. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aí estão duas imagens que pensar nelas deve trazer arrepios a todos nós. Acabou. Não mais estão presentes aqueles que torturaram cristãos. Mas se você prestar atenção, aqui no Coliseu Romano, cristãos foram incendiados para que iluminassem a noite. Ali eram soltados feras e as pessoas ficavam olhando. Imagine, no nosso tempo, o estrago que faz um pitbull quando alguém entra dentro do seu habitat de segurança. Você imagine várias pessoas assistindo, pessoas sendo dilaceradas por feras e outros sendo convidados para assistir esse espetáculo. E todo mundo aplaudindo como se aquilo fosse um show a ser visto. Meus irmãos, que coisa terrível. Foi gente como você e eu, que por amar a Jesus, perdeu sua vida. A segunda imagem, especialmente esse símbolo, e este homem aqui, nos lembra do extermínio de milhões de judeus na Polônia e na Alemanha. Que atrocidades. Há relatos, irmãos, de pessoas que foram deixadas morrer por inanição, com fome, com desidratação. Algumas pessoas foram vítimas de experimento, o que hoje é extremamente proibido pelos direitos humanos. Mas há relatos de dias só tomou água do mar, água salgada, para ver o que aconteceria. Teve gente que foi morta e a sua gordura feita sabão. Teve gente que foi colocada em vagões que cabiam 50 pessoas. Foram colocados 200. E fizeram viagem de 18 dias e chegou lá, esses vagões com todas as pessoas mortas.
Já pensou? Já parou para lembrar disso? E simplesmente, por causa de sua fé, por causa da sua raça, no caso do nazismo, por serem judeus. Ah, meus irmãos, Deus não deixa impune. Hoje o Coliseu Romano nada mais é do que um lugar apenas ruínas. De Hitler e da Alemanha nazista, nós ouvimos apenas história. Aí alguém pensa assim, não, pastor, mas Deus providenciou aquela... É melhor, né? Já pulei aqui uma parte, volta. Não, pastor, quem venceu foram aqueles que se levantaram na Primeira Guerra e foram contra eles. Não. Quem se levantou contra aquele povo e destruiu Hitler e seu exército foi o Senhor Deus. O texto diz, se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Irmãos, não está em dissonância com o Evangelho de amar os que vos perseguem, pedir a Deus que tome providência, não. Uma coisa é você ter algo que possa ter ido de encontro à autoridade civil, ela então lhe perseguir. Outra coisa bem diferente é uma perseguição gratuita, como aconteceu com estes. Do mesmo jeito que a perseguição sobre esses foi passageira, do mesmo jeito que a perseguição no Egito foi passageira, do mesmo jeito que a perseguição em Tessalônica foi passageira, a perseguição contra os crentes na Coreia e contra nós também é passageira. Nestes casos citados, todas elas se deram, o término delas se deu no tempo. Deus estabeleceu um tempo e julgou aqueles que perseguiram o seu povo. Mas vai chegar um tempo que acabará toda a perseguição. E o final do verso 7 então nos diz assim, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos do seu poder. E agora eu vou ler o restante. Em chamas de fogo, tomando vingança, olha a expressão, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, se Ananias e Safira foram consumidos, se Nadab e Abiú foram consumidos, não imagino o que acontecerá com estes. Não imagino como será. Porque Deus é um Deus justo e, segundo o que Paulo nos apresenta, um Deus vingador. Se a gente consegue fazer algumas coisas para nos vingarmos de coisas humanas, imagine Deus olhando do céu, vendo os seus servos, a menina dos seus olhos sofrendo. Ah, meus irmãos, o sofrimento desses homens será muito grande. Estes sofrerão, diz o verso 9, penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Jesus vai ser glorificado com os santos, e estes sofrerão. Por esta razão, eu posso afirmar que a perseguição é passageira. E o que é que nós vamos fazer então? É o que diz os versos 11 e 12 do capítulo 1. Por isso não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O nosso dever primeiro é orar. Orar para que o Senhor nos guarde da perseguição. Orar para que o Senhor fortaleça os irmãos que encorajar uns aos outros para que mantenhamos firme a nossa fé e a nossa convicção. Porque cá certamente. E é preciso que nós mantenhamos a nossa confissão. Mas é necessário, meus irmãos, que nós anunciemos o Evangelho. Porque entre estes que nós lemos, que nós percebemos aqui, que poderão ser alvo da vingança de Deus, estão pessoas a quem amamos. Estão pessoas a quem nós estimamos. E que se eles não forem salvos por Jesus, não escaparão da ira de Deus.
Como os cristãos norte-coreanos poderão ficar livres da perseguição? Meu Deus pode levantar, irmãos, alguém para anunciar o evangelho àquele ditador. Ele compreender a mensagem do evangelho e mudar completamente os rumos da nação. Meus irmãos, assim como foi com Adolf Hitler, Deus pode levantar nações para destruir todo aquele exército poderoso da Coreia, com todo o seu arsenal nuclear, e libertar aquele povo das mãos desse ditador que tem sido usado por Satanás. A vontade que nos dá interiormente é de odiar essas pessoas, porque eles fazem muito mal a gente como eu e você, simplesmente por causa da fé. Mas o Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar por quem nos persegue. E é isso que nós precisamos fazer. Orar e clamar: Senhor, tem misericórdia deles e de nós também. Porque nós não estamos completamente livres de estarmos em uma situação semelhante. Se hoje eles estão sendo perseguidos, pode ser que amanhã sejamos nós. E como já disse, se por acaso tivermos que sofrer, que soframos. Se por acaso tiver que ser perseguido, que sejamos perseguidos, mas que mantenhamos firme a nossa fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não tenha medo. Podem criminalizar a homofobia, nós vamos continuar falando. Podem fazer uma lei agora, já que já enquadraram o racismo, para nos levar presos. Podem fazer o que quiser. Nós continuaremos defendendo a nossa fé. Nós continuaremos erguendo a bandeira do Evangelho e dizendo assim: há um Deus no céu, há um Salvador, há uma esperança eterna. Vamos orar ao Senhor.